Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Floresta Podcast. Espero que esteja tudo bem desse lado, por aqui também está tudo bem. Hoje temos a nossa convidada do mês de agosto. Vai ser um episódio sobre desenvolvimento profissional, mas que na verdade também vamos falar sobre tópicos de desenvolvimento académico que depois também transbordam para a parte profissional. A nossa convidada de hoje, eu vou passar a apresentar, apesar que vocês já viram pelo título, é a Maria. A Maria é de Felgueiras, é licenciada em Ciências Empresariais e mestre em Gestão e Internacionalização de Empresas, pela STEG P-Porto em Felgueiras. A Maria foi magíster da Aventuna e liderou cerca de 20 a 30 raparigas do ensino superior. Portanto, a Maria atualmente está a trabalhar como contabilista, é uma pessoa super eficiente a fazer as coisas, muito despachada, uma ótima ouvinte e, na minha opinião, uma guerreira. Portanto, obrigada, Maria, por teres aceito. Obrigada pelo convite e por essas palavras que, pronto, já não precisas dizer mais nada. Mas também não é novidade para ti. Isto porque também já também dizendo às pessoas que estão-nos a ouvir, eu conheço a Maria muito bem. A Maria tirou a mesma licenciatura e o mesmo mestrado que eu, nós andámos na mesma universidade. Eu fiz parte quando ela foi magíster da Aventuna, portanto tive o prazer de trabalhar com a Maria. Acabou por também ser um bocadinho de trabalho, também já vamos falar. Porque as pessoas pensam que as tunas são só festas, diversão, e existe um trabalho por trás muito grande e que nos deu, pelo menos a mim, eu acho que a Maria também deve concordar, que nos deu muitas bases depois também para o futuro a nível profissional, porque a Aventuna, neste caso é a Aventuna, mas as tunas são organizações, não é? São organizações e por isso também são quase estruturalmente como se fosse uma empresa, só que sem fins lucrativos, obviamente, mas que tem fundos à mesma, portanto, nós também já vamos falar um bocadinho sobre isso. Não fiquei muito admirada, que se eu não ficar admirada com alguma coisa que a Maria vai dizer, porque de facto eu já conheço, mas as pessoas estão do outro lado, não, por isso é que eu fiz também esta introdução. E também gostava de começar, Maria, por fazer algumas perguntas introdutórias, também para as pessoas que estão do nosso lado também ouvirem, perceberem o teu percurso. Começando assim mesmo pelo princípio, o que é que te levou a escolher a licenciatura de Ciências Empresariais ou mais a área empresarial? Houve assim alguma razão? Como é que foi esse Eu acho que o facto de meu pai também ter uma empresa e contacto com várias empresas que me fez eu gostar de empresas, mas eu não sabia exatamente o que é que eu gostava, não é? Sabia que gostava de matemática, gostava muito, tinha muito boas notas e fui logo para a economia no secundário, portanto, acho que fui logo vocacionada para isso. Mas foi pura sorte ter corrido bem. É verdade, não vou dizer que sempre sonhei, não. E até porque estou na parte da contabilidade neste momento, mas ambiciono ir para uma parte de gestão, por exemplo. Mas começou tudo simplesmente porque era uma coisa que eu gostava, mas não sabia exatamente o que é que eu poderia fazer. E depois com o curso é que percebi, ok, eu gosto disto e muito mais quando fui para o mundo empresarial não, quando fui para o mundo... Exato, comecei com os estágios e ok, até gosto disto, mas acho que é uma sorte. Nós acertámos já a primeira. É verdade. E tu na altura, tu estavas a dizer que tiraste logo no secundário Economia, não foi curso profissional, foi aquele curso de Economia que Não, existe. foi Ciências Socioeconómicas e eu gostava também muito da disciplina, na altura não era cadeira, de Economia e isso suscitava-me assim uma certa curiosidade, mas efetivamente foi escolher, ver qual era as disciplinas que mais gostava, o que é que eu achava que me iria sair melhor e o que é que eu tinha jeito, não é? E tu consideras que esse curso que tiraste na secundária de Ciências Socioeconómicas que te deu muitas bases para a licenciatura, que te ajudou nesse sentido? Sim, por exemplo, eu já tinha tido bases de macro na altura, para mim macro já foi com uma perna nas costas, por exemplo, as matemáticas foi fácil porque eu já tinha essas bases. Ou seja, eu acho que pelo menos um semestre com as disciplinas todas juntas que me ajudou muito, né? Pelo menos nessas, o resto não, mas naquelas as basezinhas sim. Eu também, assim, eu tirei curso profissional de secretariado, mas que tinha montes de cadeiras, não é, na altura chamavam cadeiras, eram disciplinas, mas que tinha imensas disciplinas que depois na universidade voltei a repetir, como contabilidade, economia, a matemática para mim já foi um bocadinho mais difícil, porque os cursos profissionais a matemática é muito, muito fácil, tenho que admitir. É mais É verídico. estatística.
É mais estatística, então a matemática para mim foi mais difícil, porque eu nunca tinha visto integrais na minha vida, eu não sei o que é isto. Mas sim, eu acho que se tu já tiveres uma ideia que queres ir para aquela área, mais para a parte empresarial, começar desde o secundário num curso socioeconómico, acho que ajuda. Ou mesmo um curso profissional, não quer dizer nada, portanto, ok. Diz-me uma coisa, ciências empresariais neste é que foi a tua primeira opção ou nem por isso? Não foi a minha primeira opção, mas a partir do momento que entrei já não quis trocar. Eu tinha opção, algumas opções no Porto, porque queria estudar para o Porto, não é? Mas acho que quando eu entrei ali na STEP fui muito bem recebida, e quando começaram as primeiras aulas comecei a gostar e acho que era indiferente ser lá ou no outro lado qualquer, porque acho que Sim, o sim. ambiente foi excelente na mesma e eu aprendi muito, não é? Mas as outras possibilidades que tinhas colocado também eram dentro da área da gestão? Tinha uma delas, tinha a ver com educação social, se calhar a minha parte mais humanitária, não sei, e também tinha gestão, mas eu acho que ciências empresariais era a segunda e gestão era a terceira. Mas lá está, também não sabia muito bem, não é? Pois sim, nós no 10º ano não sabemos o que acabamos de escolher, é sempre aquele desafio. E a falar em desafios, no teu percurso académico, quais foram assim, os teus maiores desafios que tiveste, quer na licenciatura, quer no mestrado? Tipo, unidades curriculares que para ti foram mais difíceis, a dissertação, quais foram assim, os teus maiores desafios no teu Assim, percurso vou por académico? ordem de mais recente para mais antigo, porque é o que me lembro. É o que te Olha, lembras mais? Sim. exato. Para mim foi a dissertação, acho que foi um trabalho muito solitário e não tínhamos apoio, por mais que tivéssemos os nossos professores e eles ajudam, acho que é muito solitário. Eu acho que se tivéssemos alguém, ou quase como uma equipa, a puxar uns pelos outros, ajudava. E eu não tinha, e também era das mais novas, os meus colegas, ninguém era praticamente da licenciatura, então eu não tive assim nenhum apoio. E acho que o nível de exigência também foi um bocado grande, que tive que. Acho que os professores em si criaram assim um tema, mas depois não explicaram muito bem e uma pessoa vai assim um bocado às cegas. Mas eu acho que foi a dissertação, sem sombra de dúvida, estava muito solitária. Entrou muito solitária, depois trabalhava e chegava a casa, não merecia trabalhar naquilo, mas tinha que ser, quase como uma obrigação. E enquanto que nas aulas nós estamos ali, estamos a aprender, não é? É diferente, é mais desafiante, mas o sentimento final é espetacular, é missão cumprida, não é? Aquela sensação de orgulho. Na licenciatura, houve algumas cadeiras que parece que não passava nem por nada, não é? Tipo, micro, mas nem sei se era do grau de dificuldade ou se o professor é que era muito engenhoso, não é? Mas micro, acho que Possível. foi assim no primeiro ano, e se calhar penso que foi também fiscalidade, talvez. Mas fiscalidade é aquela cadeira, não é? Quer dizer, É. qualquer uma das que estavas a dizer, pelo menos na nossa realidade, no nosso curso de Ciências Empresariais, são unidades curriculares mesmo bastante difíceis. Quer dizer, também depende de professor para professor. Neste momento sei que microeconomia já não é dada pelo professor que te foi dada, que deu a ti Não, e que me deu a mim. ai, não sabia. Então, a dificuldade certamente, se calhar, poderá ser diferente. Eu lembro-me perfeitamente que existia uma cadeira, que era Economia da Empresa, que as pessoas que a fizeram antes de mim disseram: não te preocupes, aquilo é fácil, não sei o quê. E quando eu fui fazer a unidade curricular, o professor, ao mudar, a dificuldade mudou completamente. Passou a ser uma cadeira mais de matemática do que Uhum. propriamente uma cadeira de economia. Era muito focada mais na matemática do que na economia, e isso teve tudo a ver com a abordagem do professor em si, portanto é normal que... Eu, por exemplo, já fui da altura em que Economia de Empresa foi das minhas cadeiras favoritas e fiz facilmente, Pois, porque eu sei, sim. era mais de economia, até nem me lembro assim de grande matemática, assim, era só para chegar àquelas conclusões, mas nada de extraordinário. Tanto que quando eu fui fazer, eu fiz os vossos testes para trás, né? Porque é um dos Uhum. métodos de estudo, para quem tiver a ouvir e esteja na universidade, é fazer os exames que estão para trás. E se vocês conseguirem ter acesso a isso, obviamente. Nós até tínhamos era a Dropbox,
Existia de ciências empresariais onde iam lá Sim, em que punham lá tudo. e havia pessoas que faziam isso, que iam lá colocar os exames. Eu acho que aquele já morreu, mas existia e deu bastante jeito porque eu fui fazer os exames para trás de economia da empresa e quando eu fui fazer o exame, portanto, calhou a hora de fazer o exame com a professora da altura, eu assim, eu não acredito. É que eu fazia os exames dos outros super bem, ou pelo menos minimamente, e depois cheguei ali e eram exames de 10 páginas, enquanto que os exames dos anos anteriores eram só para aí 2. A abordagem do professor da unidade curricular é super importante para o grau de dificuldade. Acho que isso é fundamental, porque cada professor tem a sua ótica, é verdade. É. Por mais Sim. que a cadeira seja igual, o professor muda tudo. E o nível de dificuldade. E o grau de exigência também, né? Porque os professores podem ter visões diferentes do grau de exigência que hão de colocar aos alunos. Até mesmo o mesmo professor pode, de ano para ano, mudar o seu grau de exigência. Já aconteceu isso, por exemplo, acho que contabilidade analítica era uma cadeira bastante fácil de fazer. E o professor, de um ano para o outro, mudou o grau de exigência devido às circunstâncias e foi mais difícil. Isto a gente tem que estar preparado. Estava a dizerem que ele andava a passar pessoas, ele... é a Ele, realidade. é verdade, eles disseram que ele era fácil, olhem. É verdade. Por exemplo, Mas, para mim, contabilidade analítica, primeiro foi a minha última cadeira que eu fiz. E a contabilidade analítica 1 e 2 foi super difícil, super difícil. Eu fiz com um professor que fazia TES e eu depois, quando fui fazer o exame da ordem, é que percebi que os que estavam a fazer analítica não tinha nada a ver com o que eu tinha. Ok, claro que as fórmulas são as mesmas, não é? Mas a maneira de dar não teve nada a ver. E quando eu precisei de estudar para o exame da ordem, é que percebi que não tinha nada a ver com o que eu tinha estudado e tive que começar do zero. Por isso, tem tudo a ver com o professor. E depois fiz com outro professor a preparação e pensei, ok, isto até é acessível. Eu tinha uma imagem da cadeira, não tinha gostado, não tinha sentido, tinha sentido muitas dificuldades. sim, eu fiz. Nós já tivemos professores distintos em contabilidade analítica e para mim, contabilidade analítica foi muito simples de fazer. E a tua realidade é totalmente diferente, não foi Sim, assim tão foi fácil. mesmo difícil. E eu agora passando aqui, se calhar fugindo um bocadinho ao tema das cadeiras e passando se calhar mais para, e começando o tema do podcast, durante a universidade tu entraste na Tuna, não é? E na altura, o que é que primeiro, se calhar vamos por partes, o que é que te motivou primeiro a entrar na Tuna? Porque eu queria tocar guitarra. Não, porque eu vi as meninas, eu fui influenciada pela minha irmã de praxe na altura, a Bia, e ela dizia, anda-nos ver, e eu fui ver o Intuna, acho que era assim que se chamava, e eu adorei ver as tunas a dançar, ali com as bandeiras, e aquilo fascinou-me, e o facto de andarem ali todas trajadinhas, todas bonitinhas, e eu, olha, pensei, bom, não perco nada, Pois, e foi ok. isso que me fez-me ir. Eu fui simplesmente a um ensaio e pensei, olha, vou tentar. Não perco nada. Eu cantar não sabia cantar, não é? E eu na altura disse, olha, eu gostava muito de aprender a tocar guitarra, é a única coisa que eu posso dar de mais-valia a tu, não é verdade? Mas não sabia tocar nada, não é? Mas pronto, lá aprendi. E aprendeste muito bem porque foste uma mais-valia, quer dizer, foste uma mais-valia em muitas coisas, mas na guitarra também, porque era fundamental, pelo menos a base de guitarra foi fundamental, quer depois também para passar aos outros, não foi só tu Sim, aprender. eu acho, pronto, a mim quem me ensinou foi a Magister, na altura, e eu propus, olha, assim, eu gostava, mas eu não sabia se ia conseguir, olha, mas calhou nos exames, e eu, olha, nas folgas dos exames e de estudo, foquei-me naquilo, e como eu tinha tanta vontade em aprender, olha, Foi foi. fácil. E entretanto, tu entraste, né? Fizeste o teu percurso e depois chegaste a Magister da Tuna, no qual tiveste que ter um papel de liderança, não é? Porque tinhas mais ou menos cerca de 20, se calhar 30 raparigas ao todo presentes, não deviam ser, mas umas 20, acredito mais ou menos que tenha sido isso, nem que seja tipo ao longo do percurso em que tiveste. Obviamente que entraram e saíram, mas pelo menos 20, acho que tiveste mais ou menos isso a teu cargo.
E então eu queria falar um bocadinho contigo sobre liderança. Primeiro, esclarecer às pessoas que liderança e ser chefe são coisas diferentes. Portanto, quando nós já falámos aqui de liderança, vamos falar que, na minha opinião, foi esse o papel da Maria na Tuna, pelo menos quer dizer, eu estive presente sempre que ela foi magíster, foi esse o papel dela. Portanto, ela não dava ordens, ela era líder no sentido mesmo em que ela ouvia as opiniões de toda a gente, depois tomava a opinião dela, tomava a decisão dela tendo em conta o que ouviu das outras pessoas. Portanto, nunca foste muito de tipo jogar ordens, foi sempre muito ouvires o que os outros tinham a dizer, por isso é que eu disse logo no início que eras bastante muito boa ouvinte. Então, a minha questão mais ou menos para ti era quais foram os principais desafios enquanto lideravas a aventura? Eu sei que foram bastantes, portanto. Muitos, muitos. Primeiro, quando eu passei a ser magíster, eu queria muito mudar a imagem. Não desfazendo quem estava atrás, mas achava que nós precisávamos de uma imagem, do nome, e isso foi muito difícil para muitas pessoas, e só aí foi o primeiro desafio, porque vir alguém que quer mudar é difícil. Pronto, esse foi, acho que foi o meu primeiro desafio. Depois é opiniões diferentes de tudo o que se possa fazer. É Dizes que vou fazer um cartaz, e o cartaz é capaz de estar só duas pessoas de acordo, não é? E pronto, eu acho que isso acho que é o pior pronto, pior que se molda-se, não é? Pronto, se não é por aí, mas acho que foram os principais desafios. Também musicalmente, também tínhamos muita coisa para trabalhar e depois acho que as personalidades das pessoas influenciam muito um grupo. Sim, porque estavas a falar no primeiro desafio. O primeiro desafio é bastante interessante porque acontece não só numa organização, mas também pode acontecer numa empresa, que é quando nós queremos mudar tipo, a imagem barra branding de uma organização. E o que aconteceu na altura foi que a Aventura não se chamava Aventura, portanto, quando tu entraste, aquela passou a chamar-se Aventura. Já não me lembro, era Tuna Feminina, não sei o Eu quê. estive na feminina deste QF. Então, na altura, foi a criação de um logotipo, que também existia, mas não era grande coisa. Pronto, isso em relação e mudando o nome tinha que se mudar automaticamente, não é? Sim. E só aí quem estava para trás nem sempre lida bem, não é? Pois, porque o que acontece é que. E também podes levar para a ótica empresarial, quem está há mais tempo nem sempre lida bem chegar alguém e tentar mudar. Sim, sim, sim. E essa mudança foi uma mudança bastante estrutural, portanto, ou seja, todas as mudanças que estamos a falar, quando entraste foram estruturais de raiz, foi o branding da organização, o logotipo, a própria mensagem que tu querias transmitir era diferente, a própria visão de que querias mudar muito também a visão de que as outras pessoas tinham sobre a Tuna, porque as pessoas tinham uma visão. Os principais pontos que tentava que toda a gente estivesse focada nisso, porque nós estávamos com uma imagem fraquinha, não é? Tínhamos passado por momentos maus e ao começar um nome, ao tentarmos melhorar através desses logotipos, criámos casacos, tudo uma série de coisas, não fazia sentido, por exemplo, eu cheguei a recusar atuações porque achava que a Tuna não ia passar uma imagem positiva e preferi esperar mais um tempo e melhorarmos. Nem toda a gente concordava, mas eu tentava mostrar o meu ponto de vista, porque eu não gostava de ir a um sítio e estar a passar uma imagem de que, olha, vieram cá estas. Depois não estão preparadas, não trazem Não, uma. não trabalharam e nós tínhamos que trabalhar e tínhamos um percurso a fazer e que achava eu que faltava muito trabalho. Sim. E como é que tu, pegando neste primeiro desafio, como é que tentaste contornar? Porque, de facto, é assim, sabemos que as pessoas estavam para trás, obviamente, quando há uma mudança assim, e as pessoas podem ser muito flexíveis à mudança, não é? Como é que tentaste contornar e lidar com essa situação específica? Ou seja, a primeira situação de mudar um bocadinho a imagem da Tuna. Olha, eu acho que expliquei qual era o meu ponto de vista, mas aí quando eu expliquei o meu ponto de vista já tinha uma direção espetacular que me estava a ajudar a criar o melhor ponto de vista possível para também apresentar, porque eu não estava sozinha, não é? Eu posso ter feito um bom trabalho, mas tinha na altura uma direção mesmo que me apoiava, eu sentia-me confiante, sabia que se alguma coisa corresse mal nós dávamos a volta. E depois eu acho que tentei mostrar outras
tunas, neste caso, em termos de comparação, que era para nós vermos o que é que nós podemos ser. Tentar, neste caso, com o ensaiador, não é? Essas coisas todas, porque na altura também não estava um bom ensaiador, etc, etc. E acho também ser otimista e motivar as pessoas, e acho que também o que eu fiz foi criar um pouco de responsabilidade às pessoas, para as pessoas sentirem um pouco de responsabilidade, porque isto era um projeto de todas e não era um projeto de uma. Eu acho que atribuir responsabilidade às pessoas fez com que elas começassem a olhar para a tuna a pensar, ok, eu tenho que fazer isto porque isto é de todas. E acho que pôr um papel a cada pessoa faz com que as pessoas se sintam mais importantes, e ao sentirem-se mais importantes estão mais motivadas. E depois também acho que perceber o que é que cada uma tem de bom, o que é que cada pessoa tem de bom, o que é que, ou neste caso não é só de personalidade, também não é, ou se tocava bem, ou se o que é que poderia fazer de melhor, e depois tentar juntar isso a um papel na tuna. Certo. Outro dos seus desafios foi as personalidades, não é? Primeiro, assim, eu não quero... Eu vou ter que ser um bocadinho realista aqui, que é lidar com mulheres é difícil. Isto porque, assim, não, eu sei que agora andamos numa era muito de feminismo e isto às vezes pode ser mal interpretado, mas eu já trabalhei, por exemplo, a nível mesmo profissional, já trabalhei com só raparigas e já trabalhei com uma equipa mista. E já tive até turmas a nível académico, que era só raparigas, na secundária a minha turma era só raparigas, tínhamos um rapaz, e depois na universidade era misto. Portanto, da minha experiência, eu não acho que seja muito fácil trabalhar com mulheres. Todas juntas, porque primeiro as mulheres têm um tipo de personalidade que, não todas, obviamente, mas que é ligeiramente diferente dos homens, que é os homens têm alguma coisa para discutir, é logo cara a cara e fica ali resolvido e é assim que eles funcionam, pronto. Enquanto que nós às vezes não queremos gerar confusão e às vezes ficamos ressentidas e ficamos tipo a pensar na situação e não saímos logo para fora como sai, tipo, às vezes a gente sabe perfeitamente como é que é, né? E as personalidades, nós tínhamos, eu sei perfeitamente, tínhamos pessoas na tuna com personalidades muito fortes. E não vamos confundir personalidade forte com ser arrogante, tipo, ser uma pessoa mal educada. Acho que nunca houve assim situações, acho eu, desse tipo, mas que existia pessoas com personalidade muito forte, existia. Como é que tu lidaste com isso? Olha, assim, nem sempre bem, mas acho que cheguei a uma altura que, quando eu sentia mesmo que estava a chegar ao limite, era reunir e dizer em frente a toda a gente o que tenho a dizer para não haver depois boatos, porque isso depois é muito complicado, mulheres, pronto. Ou então, isto se fosse a ver com outras pessoas. Agora, se visse que a pessoa estava a agir mal, chamava-la à parte e dizia, olha, não concordo com o que estás a fazer, ou explica-me o porquê estás a fazer isto, porque muitas das situações eram coisas que eram completamente desnecessárias e não tinham cabimento. E as pessoas misturavam muito a parte pessoal com a parte da tuna. E às vezes era isso que tinha que se chamar a atenção. Houve situações em que se teve mesmo que se falar disso para se conseguir ultrapassar, porque sem esses assuntos resolvidos não estava a funcionar. Trazia-se problemas pessoais muito para dentro. Sim, por exemplo, quando se dava um cargo a uma pessoa pelo que ela fazia, a outra poderia achar que era porque ela ou era minha amiga, ou então porque há outros assuntos, não é? Assim, eu não vou agora falar aqui pessoal, mas entre elas, por exemplo, dois cargos, e se atribuís a uma e não atribuís a outra, já vão achar que é porque esta, pronto, teve alguma coisa pessoal, não é? E que isso influencia. Eu penso, posso ter alguma altura falhado, claro, como é óbvio, mas eu penso que sempre que atribuí cargos e que nem sempre foram bem recebidos, não é? Mas sempre foi no mérito das pessoas, nas qualidades que elas tinham e o que eu via que tinham. Mas lá está, eu também era a minha opinião, não é? E eu achava que era o melhor e atribuía. Certo. A nível processual, ou seja, agora nós também focámos um bocadinho em falar sobre as pessoas, porque eu acho que isso é, na minha opinião, a parte mais difícil de liderança, mas a nível processual, dentro da tuna, tipo, falar com organizações, falar com parceiros, organização de um festival, por exemplo, em que temos que falar com vários intervenientes, a própria relação que temos com a instituição, quer a instituição de ensino, quer o Politécnico, porque depois
ou seja, acima de nós estava a instituição, mas ainda tínhamos o Politécnico, que era o que atribuía aos fundos. Para ti, que dificuldades é que achas que tiveste, ou se não tiveste, a nível mais processual com estes organismos? Assim, não acho que tenham posto assim muitos entraves e acho que sempre nos explicaram se alguma coisa estivesse mal e assim. Acho até que o mais complicado era os festivais, porque havia muitos procedimentos a tratar e muita responsabilidade, porque no fundo tínhamos muitas pessoas a nosso cargo e que às vezes nem sempre corria bem. Por exemplo, eu lembro-me que uma altura, já não sei bem porquê, tivemos os problemas com a cantina e tivemos que andar a correr para resolver. São coisas que nós não conseguimos controlar e às vezes por falta de diálogo, simplesmente. Mas não posso dizer que tenha sentido assim muitos entraves. Acho mais que para criar organização, que na altura não éramos instituição sem fins lucrativos, foi só nessa altura, é que foi complicado para criar todos aqueles passinhos que eram preciso fazer e isso é que foi, acho que foi mais complicado, porque no fundo nós somos, na altura somos estudantes, não é? E criar, pôr nomes assim nas instituições sem fins lucrativos é complicado. Mas acho que só foi isso. De resto, acho que também tinha uma equipa muito boa e isso não posso dizer porque tinha pessoas para tratar tudo e as secretárias, principalmente da altura, impecáveis. Não posso dizer que não. Queres explicar um bocadinho melhor como é que funciona uma tuna, isto para quem não conhecer, não é? Porque nós até agora falámos em cargos, falámos na criação legal, porque pode haver pessoas que não sabem que uma tuna é preciso criar uma organização sem fins lucrativos. E estamos a falar também de instituições que também nos financiam, porque as tunas também são financiadas. E, assim, nós tivemos o Politécnico com a atribuição de verbas, mas existe outro tipo de organizações que eu não sei, que nós acho que não chegámos a ter esses apoios, ou neste momento não sei se têm esses apoios. Tem aquela associação juvenil que eu agora estou-me a esquecer, PDJ? Não. Acho que sim, acho que é assim que se chama, mas nós não chegámos a ter nenhum apoio deles, até porque era preciso na altura uma série de requisitos que nós não cumpríamos, inclusive número de tonantes. Ou seja, nós éramos nós excluídas porque era preciso ter acima de 40 fixas, qualquer coisa assim. Já não me recordo bem o número, mas sei que não podíamos. Olha, mas em termos de estrutura da turma, é assim, eu não sei se agora se é obrigatório serem associação. Na minha altura, obrigavam, porquê? Porque nós estávamos dependentes da Associação de Estudantes da escola e acaba por ser um bocado constrangedor, nós estamos a estar sempre a pedir coisas à associação quando nós poderíamos ter personalidade jurídica, não é? E aquilo foi uma decisão muito por causa disso, porque depois misturavam tudo e nós ficávamos dependentes deles porque eram eles que entregavam as coisas e nós acabávamos por ficar um bocado prejudicadas. E então foi muito nesse sentido, foi, olha, vamos nos separar e vamos criar uma associação porque nós precisávamos ter a nossa estrutura e para conseguirmos entrar em contacto mais facilmente com o Politécnico, porque qualquer coisa que nós precisássemos tinha que ser com a associação. Ou seja, nós queríamos fazer um festival, era tudo em nome da associação. Ou seja, não fazia sentido nenhum. Para criar essa associação tem que ter um presidente, vice-presidente, não é? Tesoureiras, duas, pelo menos, e secretárias também. E acho que, se não me estou a recordar, acho que não falta nenhuma, pois não? Acho que era Assim. isso. E depois, isto é mesmo da associação, e depois nós, em nível de tuna, utilizámos esses cargos para a chamada direção, porque fazia sentido, uma vez que se está a criar uma instituição sem fins lucrativos, não fazia sentido nenhum não ser essa a direção, não é? E depois nessa direção tínhamos os departamentos, tínhamos departamento de marketing, tínhamos departamento musical, tínhamos o departamento relações públicas e agora acho que era isso, não sei se tinha mais algum. Podia ser a direção depois, que tinha aqueles cargos todos que tu falaste. Sim, e aí foi distribuir as pessoas pelas qualidades delas, em função também da vontade delas, não é? Se gostavam, se não gostavam, a gente, lembro-me de fazer uma lista com todas as pessoas e dizer, olha, esta aqui é bom para aqui. E depois propor à pessoa, não é? Porque a pessoa também tem que pensar se tem disponibilidade para, porque as pessoas quando se integram num grupo destes têm que estar preparadas para perder algum do seu tempo
E é assim, e depois também temos as questões monetárias, que nós é-nos atribuído um subsídio pelo Politécnico do Porto em função das nossas atuações, dos nossos festivais próprios, porque obrigatoriamente temos de ter pelo menos um, e já não lembro mais qual eram os requisitos, mas Agora mudaram. E agora também era, mudaram, portanto nem vale a pena. mudaram, Mudaram, pois já. mudaram os requisitos, sim. Pois, na altura era assim, e pronto, tinha que se fazer todo um relatório, atas, essas coisas todas que eram importantes, não é? Mas também sem isso não tínhamos dinheiro. E depois, além disso, também nós próprios nós tínhamos que fazer dinheiro, não é? Então, através do nosso festival, tentávamos angariar algum dinheiro, ou até também, por exemplo, através de patrocínios, que tínhamos alguns, e foi assim, é assim que funciona no fundo uma turma. E depois, claro, ir a festivais. Desde a altura dos Atuações, prémios. não é? Essa parte boa, não é? A parte boa que é a diversão, não é? Atrás disto tudo, não é? Pois claro que há a diversão, há ir aos festivais, tentar ser o melhor possível, não é? Fazer boa figura, e é isso. Estavas a falar nos cargos, eu estava a pensar, eu acho que, e queria ver também a tua opinião, que estamos a falar de cargos muito organizacionais. Primeiro, aprendemos a criar uma tuna, a criar uma empresa, basicamente, porque nós, na altura que criámos a Aventuna, criámos uma empresa sem fins lucrativos, no fundo é isso, mas que foi preciso uma criação legal. Portanto, aí engloba uma cambada de documentação e estamos a falar de miúdas de 20 e tal anos a fazer isto, né? E depois falámos em ter uma direção que tem vários cargos e com diversas responsabilidades e departamentos. Tu consideras que, às vezes, a idade da pessoa, uma vez que nós somos bastante... Há algumas que são mais novas que outras, também é verdade. Tu consideras que a idade pode também ser aqui um entrave por falta de maturidade, às vezes também, para lidar com o cargo? Ou seja, no caso... Sim, acho que sim, em certas alturas. Acho que quando a pessoa, por exemplo, ter uma vice-presidente, se for alguém que não tenha maturidade, é capaz de deixar ficar mal em qualquer altura. E tu tens de ter alguém ao teu lado que tenhas confiança. E a verdade é que quanto mais velha, mais maturidade tens e responsabilidade. Sim, também Se porque bem vem um que bocadinho nem da... sempre é linear, nem sempre é linear. Há pessoas que são muito responsáveis, e eu acho que tinha na direção, aliás, eram todas mais novas que eu, se não estou em erro. Se não estou em erro. E essas pessoas que eu tinha comigo eram muito responsáveis, mas havia outras pessoas que era impossível dar um cargo desses. Por isso, além da idade, também a experiência da pessoa, talvez, e responsabilidade. Sim, pois, porque assim, nós falamos de uma direção, não é? Obviamente que nós, numa turma, temos pessoas de todas as idades, entram Claro. caloiras, são pessoas já à partida mais novas, não é? Porque se não chuparam nenhum ano e estão a entrar na universidade, é normal que sejam ligeiramente mais novas, e a essas pessoas também não é atribuído, geralmente, logo desde o início, um cargo logo de direção, não é? Porque a pessoa também precisa de ganhar alguma maturidade e alguma confiança ao longo do tempo em que está na tuna. Mas eu às vezes considero, e lembro-me de alguns casos de querermos atribuir cargos a algumas pessoas e elas simplesmente ou aceitarem e depois não cumprirem aquilo que têm de fazer. Eu acho que vem um bocadinho da responsabilidade da pessoa, né? Ou então pessoas até mais velhas que percebem logo o que é que engloba e dizem logo, não quero fazer isso, atribui a outra pessoa que tenha mais tempo para o Lá fazer, está, né? por isso é que às vezes a idade também influencia, porque as pessoas sabem que isto, todos os cargos fazem com. É aquilo que eu estava a dizer há pouco. Um cargo, a pessoa tem que pensar, eu tenho tempo para isto, não é? E depois, esse caso estavas a falar de, lembro perfeitamente, de não cumprirem, muito tem a ver com o facto de falta de responsabilidade. Eu acredito que assim, quem passa por uma tuna e que também envolve-se neste tipo de cargos, porque nem toda a gente que passa por turnos, é assim, a nossa é pequena, portanto, a partir da nossa, é capaz de muita gente ter passado por vários cargos, mas, por exemplo, em turnas grandes, nem toda a gente passa por cargos de gestão, ou seja, simplesmente aproveitam a tuna como, pronto, uma forma de divertir e de passar tempo, né? Mas no nosso caso muitas passaram e eu acho que isso deve ter dado e agora gostava de saber o que é que tu conseguiste trazer para a parte profissional, o que aprendeste em liderar a tuna.
Olha, eu acho que empatia pelas pessoas, acho que sim, porque, e ser ouvinte, como tu estavas a dizer, acho que agora ouço muito mais as pessoas e eu acho que antes de ser magistra não era tanto assim, eu acho que já tinha um bocado, mas eu não ouvia tanto, se calhar, e acho que aprendi a ouvir as pessoas antes, se calhar, de criticar ou tentar perceber o lado da pessoa, olha, porque é que estás a agir assim, não é? Acho que isso me ajudou muito. E se calhar às vezes ser um pouco mais assertiva, porque às vezes ficava um bocado na dúvida e mais vale decidir, e acho que agora sou um pouco assim também. Olha, acho que em termos de organização, acho que me ajudou a ser uma pessoa mais organizada, não que eu não fosse, que eu já era muito organizada, mas se calhar gestão de tempo, sabes? Gestão de tempo, eu acho que se calhar não aproveitava tanto e aprendia, como eu tinha muitas responsabilidades, não é? Aprendi a ser mais organizada no tempo. E acho que, no fundo, acho que foi isso. Acho que Na, sim. Agora se calhar na, estava a faltar qualquer coisa de certeza, mas aprendi muito com a Tuna, mesmo muito. na altura, a Tuna tirou-te muito tempo. Muito, muito. Como é que tu conseguiste depois também chegar ali a um equilíbrio? Porque também tinhas a universidade, não é? Não era só, não era Eu só estava a tu. trabalhar quando passei a ser magíster, eu já trabalhava. Eu, quando passei a ser magíster, já trabalhava. Só que eu aceitei o desafio, porque estava a tirar o mestrado, não é? Ou seja, estava a tirar o mestrado à noite, a Tuna, e tinha dia de trabalhar a dia, não é? Agora que É penso verdade. que loucura, mas pronto. Eu acho que me tirou muito tempo, principalmente fim de semanas e noite. No fundo, tudo o que eu tinha livre era para a Tuna. Muito, acho que me tirou mesmo muito tempo, mas não me arrependo, acho que foi uma experiência que me enriqueceu muito. Acho que, mas tirou-me quase todo o tempo todo que eu tinha. Porque também é verdade, é depois a fazer as contas às horas, trabalhavas 8 horas diárias. Hum, Saías, vinhas para ensaios, basicamente. Sim, E eu quando depois, desisti, quando eu, não foi desistir, mas quando eu deixei de ser magista foi porque eu pensei, eu não quero este ritmo de vida. Eu não quero, eu gostava daquilo, mas cheguei a um ponto em que eu já fiz o meu papel, acho que já ajudei isto a crescer, chegou-me o momento de me retirar porque já me estava a fazer mais mal do que bem. E quando uma coisa te faz mais mal do que de bem, se calhar é melhor sim. pensar em ti. E eu, muita gente dizia, não saias agora, mas na altura foi uma decisão e eu hoje não me arrependo, porque que eu já me estava a consumir muito o tempo, lá está, e eu precisava de mais tempo, e depois como eu tinha terminado a tese no ano anterior, eu cheguei ao meu limite, eu preciso de tempo para mim, e eu não estava a conseguir conciliar tudo. Mas nos anos anteriores, também acho que mudou a equipa, também me influenciou um bocado. O mudar a direção também, e lá está, aqui é que se vê, as pessoas que tens à tua volta é que te ajudam. E isso também me ajudou, a melhor, neste caso já não ajudou tanto e eu sentia mais responsabilidade e eu tinha mesmo que sair. Mas no resto do tempo, como eu tinha uma equipa espetacular, nem me importava, assim, eu passava o dia todo a pensar na Tuna, quase, não é? Porque queria muito melhorar, não é? E isso fazia-me. Era desafiante, era um desafio, não é? No fundo era um desafio. Quando eu peguei na Tuna, eu aceitei, mesmo trabalhando, porque eu pensei, ok, isto é um desafio, bora lá. Foi isso. Agora, a última pergunta também, porque já vamos aí há algum tempo de episódio, também não prolongamos muito mais. Vês-te agora no futuro a abraçar outro cargo de liderança? Assim, que tens a tua responsabilidade numa equipa? É uma coisa que te vias a fazer ou nem por isso? Eu acho que depois dessa experiência, eu acho que e muita gente me diz que o meu futuro é mesmo esse. É eu estar a trabalhar com pessoas. Até porque se eu não trabalhar com pessoas, eu não. Eu gosto de interação, gosto de perceber o que é que a pessoa faz bem, o que é que não faz bem, o que é que pode melhorar, o que é que não pode melhorar. E eu acredito, pronto, neste momento não estou a fazer essa parte, embora trabalhe com pessoas, mas é diferente. É mais solitário agora, neste momento, mas acho que, e agora se quiseres ir para a espiritualidade, estou a brincar, é mais, acho que o meu objetivo é mesmo ouvir pessoas e tentar ajudar e ter um objetivo com elas, penso eu, acho que será um futuro. E olha que percebi Bom, isso com a Tuna, engraçado perceber isso com a Tuna.
Pois, porque também assim, quanto tempo é que tiveste como Magister? Eu acho que foram 3 anos, penso eu. Eu acho que foi desde 2016 a 2019. Eu acho que sim, também, tenho essa Acho, ideia. acho que foi 16, 17, 18, 19. Eu acho que foram 4. Por aí, Acho 3 e meio, 4, acho eu. Acho eu, porque já não me lembro na altura em que eu entrei. Já não me lembro isso em que mês é que foi, mas foi por aí. sim, e isso deu-te mesmo. Assim, pronto, já percebemos com este episódio que primeiro deu-te uma bagagem muito grande. Quer tu para te organizares a ti própria e perceberes também aquilo que queres, como também uma bagagem grande para saberes lidar com as outras pessoas. Apesar Sim. que, pronto, eu estive a tentar ser um bocadinho parcial durante o episódio todo, mas a verdade é que o que eu via era que tu também já tinhas coisas que eram inatas a ti, ou seja, não aprendeste tudo. Quando entraste, não é aquela evolução, ou seja, não achei que tivesses uma evolução de entrada para saída gigante. Podia acontecer, tipo, tu entras na tuna ainda com alguma falta de skills e depois chegares ao final e teres ganhado. Eu acho que tu já entraste com muitas coisas que já eram inerentes a ti, a nível de soft skills, e eu acho que o que aconteceu, na minha opinião, aprimoraste, mas tu já as tinhas em ti, percebes? Portanto, eu acho que, e quando falo algumas que tu já também referiste, mas a questão de ouvir a opinião dos outros, acho que faz isto, são algumas características que, na minha opinião, também é um bom líder tem que as ter e tu na altura tiveste. Ouvir as pessoas, não tirar logo conclusões precipitadas, ouvir vários lados, tomar uma decisão baseada em informação de Sim, outras pessoas. Quando no final a decisão era tua, não ter medo de tomar decisões, tu nunca tiveste medo de tomar decisões, quer fosse a favor de alguém ou não fosse a favor de alguém, estava tudo bem. Eu lembro-me perfeitamente de uma ou outra vez eu dar-te a minha opinião, tu não teres tomado a decisão que eu achava que seria a melhor, mas para mim estava tudo ok, porque depois também tem a ver com como é que as pessoas que estão à espera e como é que lidam com isso, né? Por mim estava tudo ok. Quando era eu, né? porque eu Dar-te a também acho opinião que mostrava o ponto de vista de não ser, não é? Eu dizia, olha, eu acho que deve ser assim por isto, por isto, por aquilo, e as pessoas automaticamente percebiam a minha decisão, a maior parte. sim. Uhum. Porque tem um bocadinho a ver com comunicação e com compreensão. Primeiro eras muito comunicativa, ou seja, com toda a gente, né? Não tomavas as decisões e depois te perguntassem porque tu não respondias. Porque há pessoas assim, né? Se calhar não chamam Claro. tanto de líderes, mas há pessoas assim, que tomam as decisões porque sim. Quer dizer, se calhar até têm uma razão inerente, mas não a querem explicar a ninguém e pensam que essa explicação fica só para elas. Quando, na minha opinião, não é isso que acontece, porque isso faz com que gere frustração nas pessoas que estão à tua volta, E por não não saberem compreendo. fazer. Exato, exato, não compreendem e fiquem revoltadas. Olha, ela acha que é maior, não é? E no fundo, não, tens que ouvir e tentar explicar a pessoa: olha, não acho por isto, simplesmente por isto, não é? Não quer, eu sempre disse, não quer dizer que eu tenha razão, mas simplesmente acho que neste momento era a melhor decisão. E depois, claro, tinha que arcar com as consequências, não é? Pois, é isso, e arcavas plenamente com o que acontecia. Acho que nunca houve nenhuma vez que isso não tivesse acontecido. Mas sim, olha, Maria, obrigada. Obrigada, eu já vou com o coração bem cheio com estes elogios todos. E Também assim, não é? Patrícia, tu sabes que foste sempre às pertences sempre à direção e fostes muito do bom trabalho que eu fiz, muito se deveu a ti e motivavas-me. Tu tinhas, eu dizia assim, Patrícia, não sei o que é que eu vou fazer aqui. E tu, eu vou pensar e já te digo alguma coisa. E já vinhas com uma ideia que eu pensava, é excelente, era mesmo isto que eu procurava. E eu acho que pessoas como tu fazem falta em qualquer lugar. Sim, é assim, porque o meu objetivo, pelo menos eu falo por mim, e sei que mais pessoas que estavam na direção connosco também eram assim como eu. Nós estávamos, a certa altura, pelo menos, sei que pelo menos nos 2 primeiros anos, a direção estava a remar para o mesmo lado. E isso é positivo, não é? E nós tínhamos pessoas na direção bastante compreensivas e que Esforçadas. esforçadas e que foi aquilo que eu disse. Houve alturas em que eu dava ideias e tu seguias e eu ficava super contente, obviamente, e outras vezes que não, mas para mim era sempre super tranquilo. Nunca tive problemas porque sempre me disseste, olha, eu acho que é melhor desta forma. E quando nós somos flexíveis, eu, pronto, Sim.
Acho que são um bocadinho assim com as nossas próprias ideias, e se ouvimos uma ideia melhor, termos tipo, a noção de que, ok, é melhor e termos essa cena, acho que ajuda perfeitamente, portanto, era isso. E eu acho que eu também quis gravar este episódio contigo porque, de facto, assim, foi do caraças, foi alturas de muito trabalho e a gente às vezes pensa que uma tuna é só diversão Brincadeira, não é? e que é só brincadeira e que é uma parte da universidade que, pronto, é só para os copos. Acho que aproveito para dizer a todas as pessoas que ainda não têm esta experiência que se puderem que vão, porque acho que só nos faz bem, só nos cria, como é que eu ia dizer, acho que só nos dão coisas boas, não é? E aprendemos coisas, e acho que quando ir para uma faculdade é entrar em tudo, não é? E até a uma certa altura, claro, não é? Até fazer sentido, não é? E acho que entrar numa tuna cria muita responsabilidade, além de, claro, da diversão, mas cria uma visão diferente e eu acho que as pessoas deviam de aproveitar sempre. E um sentido também de pertença, né? Acaba por ser, por exemplo, acho que a mim, a tuna contribuiu para levar várias soft skills para outros sítios, para o trabalho. Trabalho em equipa, é Sim, preciso, é isso é necessário. uma coisa que ajuda muito, não é? Porque nós estamos a trabalhar sempre com pessoas, não é? E tens que te organizar e falar, não é? Comunicação. Por isso é tudo soft skills que as pessoas adquirem. É verdade. E até, assim, se não fosse a tuna, também podem seguir, por exemplo, a Associação de Estudantes, que também é muito a nível organização, não é tão divertido como a tuna, na minha opinião, porque não tem festivais, Não, né? não é? Isso nem há comparação. Mas a É nível assim, da por acaso não organização, pertenci, eu não pertenci, que eu nunca me identifiquei com uma associação, mas não é tão divertido, sem dúvida, tenho a certeza. mas também tem a parte organizacional, também podem ir para cargos, também podem aprender algumas coisas, alguns cargos, na minha opinião, que é só para inglês ver, como se diz. Claro, são obrigatórios, não é? Tipo, direção de desporto e não sei o quê, eles, pronto, enfim. Quer dizer, até podem fazer alguma coisa, agora também estou a ser injusta. Agora estou a ser injusta. Mas existe assim uma. A direção de desporto não foi o meu melhor exemplo. Eu sei que a Associação de Estudantes tem assim umas direções meio estranhas, temáticas, desporto, mais não sei o quê, e essas aí é que eu acho que tipo, eu às vezes penso, isto existe na escola sequer? Para haver uma pessoa responsável por isto, mas pronto. Mas tem sempre associações de estudantes, que é sempre interessante, é sempre um percurso. Diferente, sim, eu acho que faz parte e se as pessoas tiverem vontade. Existem outras coisas, há escolas que têm também, passo a informação, empresas júniores. Nossa, tentámos criar uma, não tem, mas há outras universidades que têm empresas júniores, portanto, são empresas constituídas por estudantes que fazem trabalhos para empresas, portanto, no fundo é isso. No fundo, é isso, não é? Quem tiver interesse, assim, se a universidade tiver, também acho que deve ser um contributo enorme a nível de aprendizado, porque é logo começar desde cedo a tentar entrar no mercado de trabalho, a perceber como é que funciona, portanto é importante. E acho que é isso, assim, também não estou a lembrar-me assim, de outras organizações dentro da universidade, sem ser estas, mas que já são uma ajuda para desenvolver a soft skills. Sim, acho que tu possas entrar, ajuda-te. Simplesmente acho que não podes ir para a universidade só com o. Claro, há quem tem essas opções, mas se puderes entrar num grupo, acho que te ajuda mesmo a evoluir. E Sim, a crescer. No fundo, nós vamos para ali com 18 anos e quando saímos, não podemos ser iguais, não é? Temos que crescer. sim. Eu acho que temos que aproveitar, né, ao máximo a universidade. Se for só para a universidade, só para estudar, para tirar uma média de 20, Porque assim, posso ter uma média de 20 e atenção, que não, longe de mim desvalorizar quem tira uma nota não. de média de 20, tomara eu, não é? Mas acho que também é importante, porque assim, uma pessoa que à partida de só estudo também não comunica tanto com as pessoas, não é? À partida, não é? Claro que há exceções e que mérito tem, mas à partida são menos comunicativas, não é? Porque também não dispõem tanto tempo para, não é? Sim, E mas acho que é o mercado de trabalho, até mesmo, por exemplo, para o ensino, tu precisas de comunicar com os teus estudantes e precisas de médias altas para entrar para professor, por exemplo, mas é sempre preciso a comunicação.
E às Claro. vezes, portanto, deve existir muitos poucos trabalhos em que não seja necessário, eu nem estou a lembrar-me de nenhum, mas deve existir muito poucos que não seja necessário comunicar. Portanto, nunca fará mal seguir para comunicar, assim, para algumas atividades extracurriculares para desenvolver isso. Claro. Pronto, Maria, obrigada. Obrigada eu. Gostei Pronto, muito. também E gostei ouço muito. sempre este podcast que é maravilhoso. Isso aí já sou um bocado suspeita. Mas obrigada. Claro. Também já ia ficar sem luz, portanto, malta, Eu é também. Vou isso. ficar. Se Olha, tiverem dúvidas, falem com a Maria, ou mandem-me mensagem a mim, ou não chateiem ninguém também pode ser ótimo. Não estou a brincar. Se tiverem alguma dúvida, podem colocar a mim ou a Maria. E é isso. Ouvimos-nos no próximo episódio.